A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. Graças a Deus por mais essa oportunidade que estamos juntos para aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre muitas coisas que vai contribuir para o nosso desenvolvimento, né? E aí, como vocês já estão vendo, nós estamos com uma revista maravilhosa que vai falar a respeito da vida de Jesus, né? Não há nada mais gostoso nesse mundo do que falar de Jesus, falar dos feitos de Jesus, né? Na semana passada, nós aprendemos como que começou a história de Jesus aqui na Terra, né? E hoje nós vamos falar sobre um casal, né? Aqui está o nosso José e a nossa Maria. Eles eram noivos e muito temente a Deus, né? Eles tinham uma vida muito voltada para as ordens do Senhor, para a palavra de Deus. E Maria, uma moça muito obediente, muito fiel, ela estava, né, na sua casa fazendo as suas atividades. E um dia apareceu um anjo para Maria e trouxe para ela uma mensagem que mudaria tanto a vida dela e mudaria a vida da humanidade naquela época e muda a nossa vida até os dias de hoje, né? Qual foi essa mensagem que esse anjo veio trazer para Maria? A mensagem era o seguinte, crianças, que Maria tinha sido escolhido por Deus para que no ventre dela fosse gerado um bebê, e esse bebê ele teria um papel muito importante na história da humanidade. Vocês já sabem de quem nós estamos falando? Maria foi escolhida para ser a mãe, para ser a mulher que ia gerar o nosso Jesus. O Jesus que a gente conhece, o Jesus que a Bíblia conta. E esse Jesus, ele viria para Maria como uma bênção, como um filho, né? Como você, criança, é bênção para seu pai. Maria teria aquele filho como uma bênção, e esse filho seria bênção até para nós nos dias de hoje. No mesmo momento que ela ficou maravilhada com aquela notícia, ela ficou preocupada, porque Maria ainda não estava casada, mas ela tinha uma vida certinha com o noivo dela. Por isso que Deus escolheu Maria para gerar Jesus, tá bom? Ela foi uma pessoa separada para gerar essa bênção, para gerar o fruto que nos traria a salvação. Por isso que ela ficou preocupada, porque como que as pessoas iam entender aquela situação? Muito bem, Maria confiou em Deus, na providência de Deus, e contou tudo para José, e José não fez nada, ele ficou pensativo, ele orou a Deus em seu coração. E uma noite apareceu o mesmo anjo em sonho para José e explicou toda aquela situação para ele. Falou: olha, Maria, ela é fiel a você, ela é uma moça muito crente, pode ficar despreocupado que ela foi escolhida como uma mulher virtuosa para conceber, para que no ventre dela gerasse esse menino que seria o Salvador de toda a humanidade, né? Que através da vida de Jesus, através do propósito da vida de Jesus, nós alcançamos o direito da salvação. E quando José acordou, ele ficou em paz e ele e Maria ficaram aguardando somente em Deus a providência de toda aquela situação. Crianças, o que a tia quer contar para vocês com essa história? Que nós, quando nós temos uma vida certinha com Deus, quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, podemos ser escolhidos para uma grande obra, né?
Maria e José, eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito, e eles eram muito tementes a Deus. E eles foram escolhidos para uma grande missão, né? No decorrer da revista, de todas as aulinhas, vocês vão entender melhor o que foi esse propósito, mas que nós possamos aprender com a vida de Maria e com a vida de José, que se a gente tiver a nossa vida correta, a nossa vida buscando os propósitos de Deus, podemos também ser escolhidos por Ele, para que em nós haja um propósito que muitas vidas venham ser alcançadas e muitas vidas venham ser abençoadas, tá bom? Fiquem conosco em todas as aulinhas, não percam nenhuma aula, e se você puder, vá até uma escola dominical para vocês aprenderem melhor, com mais detalhes, toda essa história, e nos ajudem, nos apoiando e compartilhando assim que possível, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia estamos aqui, mais um domingo. Agora já na lição de número 2 da nossa nova revista, Saber Mais, Viagens Missionárias de Paulo. E a lição de número 2 tem por título Milagres e Maravilhas na Viagem. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Salmos 96, versículo 4, que diz assim: O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Essa lição é continuação da lição de número 1. Então, se você não ouviu, se você não participou e não assistiu a lição de número 1, corre lá e dá uma olhadinha que nós vamos continuar falando de Paulo e Barnabé na viagem que eles estavam fazendo. E Paulo e Barnabé, correspondendo ao chamado do Senhor, obedecendo aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem, chegam em Antioquia da Psídia e de lá eles vão para Icônio. E Icônio era uma cidade com bastante estrada nova que facilitava então a pregação do Evangelho. E quando chegaram lá, uma certa vez eles pregaram dentro da sinagoga com tanta ousadia que várias pessoas se converteram, judeus e não judeus. E dentro dessa cidade, eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Só que começou a ter algumas divisões. Alguns apoiavam os judeus nos pensamentos deles e outros apoiavam Paulo e Barnabé. E passado um tempo, então Paulo e Barnabé descobriram que algumas pessoas estavam querendo apedrejar eles. Então Paulo e Barnabé fugiram dali, foram embora dali, mas eles já tinham deixado ali uma palavra do Senhor, um trabalho de missão naquele lugar onde Deus tinha pedido. E eles fogem então para Listra, duas cidades, Listra e Derbe. E quando eles chegaram em Listra, lá tinha um homem que nunca tinha andado. Ele tinha problema nas pernas, nunca tinha andado, e Paulo, quando percebeu que aquele homem tinha fé suficiente para ser curado, Paulo disse com autoridade para ele: levante-se e ande. E o homem imediatamente se levantou e começou a andar. E aquele povo começou a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses. Como eles eram povos que adoravam vários deuses, eles começaram então a pensar que aquele milagre, tudo aquilo que tinha acontecido era porque Paulo e Barnabé eram deuses. E começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio. Eles acreditavam que os deuses tinham descido na terra e então tinham curado aquele homem.
E Paulo e Barnabé, quando ficaram sabendo daquilo que eles estavam pensando e falando, rasgaram as suas vestes e começaram a falar para eles: nós não somos deuses, nós somos pessoas, seres humanos como vocês. A diferença é que nós estamos anunciando a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos e que quer trabalhar também na vida de vocês. E alguns se converteram ao Evangelho naquela ocasião. Nós aprendemos com Paulo e Barnabé que desde o início, quando eles ainda estavam orando e jejuando e Deus pediu para que separasse eles para essa missão, prontamente eles responderam. Também aqueles que não foram chamados não criticaram Paulo e Barnabé. Oraram por eles, jejuaram por eles e enviaram eles. E nós, trazendo para o nosso dia de hoje, nós precisamos ser como eles, estarmos prontos para cumprir aquilo que Deus nos pede, para levar o Evangelho onde colocarmos os nossos pés. E se por acaso alguém que está do nosso lado for chamado, nós não devemos nos entristecer. Nós devemos, como eles, dar bons exemplos, orarmos, jejuarmos e abençoarmos, porque a obra de Deus é para todos. Todos nós temos a missão de anunciar o Evangelho de Deus. Uns em um tempo, outros em outro tempo. Uns fora da sua cidade, outros dentro da sua cidade. Nós não precisamos ir longe, nós precisamos somente estarmos disponíveis para fazer a obra de Deus. E Ele, que é o dono de todas as coisas, vai nos capacitar, nos abençoar e nos enviar. E mais, vai estar conosco em todo o tempo. Amém? Um abraço, um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Oi pessoal, a paz do Senhor, bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Nesse domingo nós vamos estar aprendendo a lição de número 2 de nossa nova revista, sobre doutrinas bíblicas. E essa lição de número 2 tem por título Trindade, conhecendo a essência de Deus. Nós vamos aprender sobre essa palavrinha muito sábia que provavelmente vocês já ouviram, a palavra Trindade. Você sabia que a palavra Trindade não aparece na Bíblia? A gente não encontra ela nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Mas ela foi uma palavra criada e usada pelos cristãos, para poder definir o que representa a essência de Deus. Nossa mensagem valiosa ela está no livro de 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a famosa bênção apostólica. E ela disse: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. A verdade aplicada vai falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. Essas doutrinas bíblicas que a gente vai aprender nesse último trimestre desse ano, elas vão nos mostrar a base da nossa fé. Elas vão vir para criar em nós o fundamento da nossa fé, Por que a gente decidiu seguir esse Jesus? Por que a gente decidiu entregar a nossa vida a Deus e viver o dia após dia em obediência a Ele? E no tópico 1 vai falar aqui 3 em 1, a essência do Deus Todo-Poderoso. É muito difícil, às vezes, nossa mente humana entender alguns conceitos, algumas definições bíblicas, Mas aí que entra a nossa fé, Entra a nossa... nós acreditamos em Deus por meio da fé. E aí nós vamos aprender que Deus, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um único Deus. Não são 3 deuses, é um único Deus. Cada um deles tem uma maneira de agir, uma maneira de trabalhar, Mas eles têm o mesmo poder, têm a mesma essência. E para entender primeiramente o papel de Deus, o Deus Pai, o Pai,
Ele foi o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o único Deus, o único Senhor. Não existe outro além dele. O Espírito Santo, ele age para nos santificar, para nos guiar a toda a verdade. E o Filho, o Deus Filho, ele veio para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados, certo? E no tópico 2 nós vamos aprender sobre conhecendo as pessoas da Trindade. Como eu falei, tem um exemplo muito claro para nós entender, para nossa mente poder assimilar um pouquinho o que representa a Trindade, né? Não são três deuses, é um único Deus. Mas, por exemplo, diz que existe um único Deus, certo? Se nós olharmos para o Sol, aqui no nosso planeta Terra, o planeta Terra tem somente um Sol. Não tem 2, 3, 4 soles. Sim, tem um Sol. Assim como o Sol é único, Deus é o único. O Pai é o único Deus, é o verdadeiro Senhor, o único Criador. Mas o Sol, ele emite luz e calor. Então, essa luz vai representar o Filho. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E o calor vai representar o Espírito Santo, que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Dá para entender? Então, a gente tem o Sol, que é o Pai, mas esse Sol emite luz e emite calor. E aí nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí nós temos a Trindade, né? Que é a essência de Deus, mas é um único Deus, certo? E nessa lição 2, estou dando esse exemplo para você entender, né? O Deus é o Pai, o Criador de todas as coisas. O Filho, ele veio, ele é o Verbo, ele é a ação, né? O Verbo é uma ação, que ele veio para morrer por nossos pecados e nos salvar. E o Espírito Santo, ele trabalha na santificação, no processo da santificação, no processo de consolação. Ele vem para nos consolar. E nós podemos ver isso que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, Deus apresenta essa trindade, essa essência dele. Primeiramente em Gênesis, quando ele foi criar o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fala façamos, ele não fala faz, indicando singular. Ele não fala faremos, dando na ordem, senão ele fala façamos. Sim, façamos no plural, segundo a nossa imagem e semelhança. No Novo Testamento nós vemos no batismo de Jesus que aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na grande comissão, na bênção apostólica, como nós limos na mensagem valiosa. Então, é o único Deus, mas apresentado em essência e em atributos, né, particulares. Para eu não falar atributos diferentes, né? Porque eles têm o mesmo poder, têm a mesma unção. E por que é importante nós conhecer sobre essa doutrina da Trindade? Porque tem muitas religiões que eles acreditam que não existe Espírito Santo. Tem outras religiões que eles acreditam que não existe Jesus, que tem só o Pai e o Espírito Santo. Mas a verdadeira doutrina, a palavra que o Senhor nos deixou, eles nos mostram que tem um único Deus, mas a essência dele como um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Então, por isso que é importante nós estudar sobre a Trindade e poder ver à luz da palavra de Deus que sempre Deus esteve trabalhando em todo momento e esteve aparecendo essas três pessoas, certo? Essa é a nossa lição de número 2. Então, para nós entender que nós não estamos sozinhos. O Pai está conosco, o Filho está conosco e o Espírito Santo está conosco. Deus abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar dando continuação aos nossos estudos sobre o livro de Gênesis, né? Que é o que leva o tema da nossa revista nesse trimestre, dos adolescentes de 14 a 17 anos. E a lição de número 2 hoje vai tratar sobre a criação do homem, né? O título dessa lição é A Coroa da Criação, o Homem. Nosso versículo-chave, ele diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Nessa lição tem algo muito interessante, porque até eu costumo dizer, né, para alguns adolescentes, né, que a gente estuda a Bíblia
já há algum tempo junto, que o livro de Gênesis, ele é um livro de extrema importância, né? E às vezes talvez seria um pouco mais difícil a gente interpretar os dias atuais e talvez, né, interpretar a própria Bíblia, né, de certa forma, se não tivéssemos acesso a esse livro, né, que é riquíssimo. Então tem algo muito interessante, porque o capítulo 1 e o 2 desse livro, ele vai nos falar sobre a criação, né, do homem, depois de que Deus havia criado, de certa forma, né, os céus, a terra, os mares, né, ele vai criar o ser humano. E algo muito interessante, né, que a própria lição vai nos dizer, é que Deus ele coloca o homem, né, como o governador disso tudo, né? Ele coloca o homem como alguém que cuidasse dessa criação. Então Deus ele dá essa grande, né, função para o homem e consequentemente para a mulher, para poder, né, gerenciar toda essa criação de Deus. A introdução ela fala sobre a questão da natureza, né? Então Deus ele havia criado, né, o firmamento, os céus, a terra, os animais, né? Os animais que se rastejam, as aves, e deu essa grande função, né, para Adão poder, né, governar sobre esses animais. E algo muito interessante é que Deus, né, quando ele cria o Jardim do Éden, ele coloca, né, ali alguns limites, né, para que Adão e Eva pudessem respeitar esses limites impostos por Deus, para que, de certa forma, né, eles pudessem usufruir daquelas bênçãos que Deus tinha dado para eles de uma forma consciente, de uma forma, né, inteligente, sabendo que por mais que Deus deu para eles essa função, né, de governar sobre a terra, eles ainda tinham um dono, né? Então Deus deixou alguns limites para que eles pudessem respeitar. O tópico número 2 ele vai falar sobre a natureza do homem. Então é muito interessante porque Deus, em toda a sua criação, né, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele, né, comunicou alguns atributos dele ao homem. Então ele deu essa capacidade, né, do homem ser dotado de racionalidade. Então, diferente dos outros animais, né, Deus ele colocou a racionalidade no homem. E a partir disso, ele pode, né, se comunicar com Deus. Ele pode se relacionar com Deus, né? Então, o homem ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, a alma, né, é onde está ligado o homem se comunicar com ele mesmo, né? Se comunicar com as suas emoções, com seus sentimentos. O espírito, né, que nos leva a nos comunicar com Deus, estamos ligados a Deus. E o corpo, que faz a nossa comunicação física, né? Então, o homem ele é composto disso. E a revista vai trazer algo muito interessante que fala sobre essa questão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, praticamente, Deus está dando uma certa aula logo na criação de como é, né, o reino de Deus. Então, ele dotou o homem também de características, né, que nos leva à semelhança de Deus. Então, a divindade ela é algo atribuído somente a Deus, ele é autoexistente, né, autossuficiente. Então, são coisas que não são atribuídas ao ser humano. Mas ele fez questão, né, de nos dar esse privilégio, de nos fazer segundo a sua imagem e semelhança. O tópico número 3 ele vai falar sobre os propósitos de Deus para o homem. Então Deus ele colocou o homem como se fosse um protetor, né, como se fosse um governador sobre as coisas da terra. Então cabe ao homem, né, quando a gente fala a palavra homem, é de uma forma genérica, mas ao homem, à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso, cuidar da criação, né? Então nós somos guardiões da criação, nós devemos guardar aquilo que Deus criou, né? Então a nossa função é fazer com que o que Deus deixou para a gente cuidar, a gente prospere, né? E não destrua, na verdade. Então, por conta do pecado, por conta da quebra, né, da lei que Deus deixou para Adão e Eva, nós passamos, né, a ter várias dificuldades a partir desse momento, né, da criação. Então lutamos, né, atualmente talvez com algumas questões de ideologia de gênero,
questões ambientais, né? Por conta, né, dessa queda do homem mesmo. Então o livro de Gênesis, ele é tão importante, né, para os dias atuais. É o livro talvez que vai retratar coisas muito antigas, muito coisas do passado, mas que é muito atual, porque ele vai nos colocar de volta no trilho da história, né? Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que existem mais de 53 tipos de gêneros sexuais. Então o livro de Gênesis ele vai nos colocar de volta, né, no trilho da história, dizendo que não, Deus criou homem e mulher, né? O nosso texto aqui, o versículo-chave, vai nos dizer: macho e fêmea os criou. Então o livro de Gênesis ele é tão importante para os dias atuais, né, esses registros, para que esses 2 primeiros capítulos de Gênesis, né, são tão importantes para que a gente possa se situar na história e como a gente deve, né, seguir, de certa forma, as instruções morais, né, as instruções que Deus nos deixou para que a gente pudesse seguir o seu desígnio e o seu propósito para o homem aqui na Terra. A nossa conclusão, ela diz assim: a humanidade vem destruindo deliberadamente o planeta e tudo o que nele há. Então, não só destruindo, né, mas tentando trazer formas diferentes de tudo aquilo que Deus criou em sua originalidade. Não cuidar das coisas criadas e desobedecer ao Senhor, pois compete aos cristãos cuidar da preservação da natureza, que está em desequilíbrio devido à ação predatória do ser humano. Então é muito interessante a gente também se atentar à questão de que o ser humano, né, tem essa capacidade de destruir e de transformar aquilo que Deus nos deu, de certa forma, em sua forma original, e colocarmos, né, na posição de criatura, enquanto Deus, nosso Criador. É isso aí, bons estudos e até a próxima. A paz do Senhor para os irmãos. Quero aqui mais uma vez expressar minha alegria em poder estar compartilhando com os irmãos novamente mais uma aula da nossa revista desta feita, a nossa revista desse novo trimestre dos adultos, que tem o título Efésios. Nós vamos estar estudando um pouquinho aí esta epístola de Paulo aos Efésios e vamos extrair grandes riquezas dessa carta aí com nossos estudos. A nossa aula de hoje vai ser a aula de número 2, que tem por título As Bênçãos Advindas da Salvação. O texto áureo diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. A introdução diz assim: o maior presente concedido à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipotente e onipresente poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos. Quando a gente fala aqui de redenção, de salvação, de perdão, a gente talvez não consegue assimilar essa ideia ou conceber essa ideia. Eu quero aqui trazer uma ilustração bem clássica para todos, para que possa facilitar mais ou menos o nosso entendimento acerca do que o nosso Deus ele fez por nós, né? Para você que me ouve, para você que irá assistir essa aula aqui presente, eu sempre faço essa comparação. Por exemplo, eu tenho um filho e talvez você que me ouve também tenha esse filho, e eu duvido muito que você esteja disposto, até mesmo preparado, a doar esse filho seu, a entregá-lo por um crime que alguém cometeu, talvez um estuprador, talvez um homicida, um traficante, um estelionatário, seja lá quem for. Talvez eu e você não estejamos prontos para dar o nosso filho para sofrer a pena desse ladrão, desse bandido, daquele que merece ser punido. E eu falo por mim mesmo que não estaria disposto a entregar o meu filho por um assassino. Suponhamos que tenhamos aqui uma pena de morte no nosso país e esse cara, ele merece morrer pelo crime que ele fez, que ele cometeu. Então, no dia do seu julgamento, onde a sua sentença foi declarada, eu chegar no meio do tribunal e dizer, absolve o fulano e toma aqui meu filho, que ele morra no lugar desse bandido, desse criminoso, que o meu filho morra por ele, que meu filho pague as suas dívidas com a justiça.
O que Deus fez por nós foi algo parecido com isso. E o Senhor nos resgatou, nos libertou, nos redimiu. O Senhor, Ele entregou o seu Filho amado, Jesus, para morrer por nós, em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos ter a esperança da vida eterna, para que nós hoje pudéssemos receber o convite da salvação e desfrutar das milhares bênçãos espirituais que há na salvação no nome de Jesus. É possível desfrutar dessas bênçãos, é possível desfrutar dessa esperança somente acreditando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sem a fé em Jesus, sem a fé neste sacrifício, nesta obra, não se tornará possível a gente desfrutar dessas bênçãos. O ponto de partida diz que todo aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. Como eu acabei de dizer, é necessário você acreditar, você se declarar. Como disse o apóstolo Paulo, ele diz que é necessário confessar com a boca. Se com tua boca dizeres que crê no Senhor Jesus, tu serás salvo. É necessário a gente confessar, a gente crer. E essa confissão, ela é importantíssima para nós. Eleitos antes da fundação dos tempos, a salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. Eleitos com todas as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão, nos lugares celestiais, e a fonte pela qual elas jorram sobre os eleitos. Em Cristo, Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só encontram nele e somente quem o reencontra poderá alcançá-las. Éfeso era riquíssima e abrigava no templo da deusa Diana alguns dos maiores tesouros de arte do mundo antigo. Paulo compara a Igreja de Cristo com um templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua igreja. Em Cristo somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa posição elevada. Meus irmãos, só é possível nós desfrutarmos dessas bênçãos que são celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais, entrando pela porta que se chama Jesus. Repito, sem Jesus nós nunca alcançaremos a vida eterna, a esperança da vida eterna, a salvação, jamais alcançaremos. Talvez você que me ouve pode até dizer, mas eu faço boas coisas, eu não defraudo o meu próximo, eu não denigro, eu não minto, eu não roubo, enfim. Eu quero te dizer que a salvação ela não vem pelas obras, mas sim pela graça de Deus. Somente pela graça é que somos salvos. E se você deseja alcançar essas bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais, você precisa aceitar hoje a Jesus e entregar a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.